Vamos lá, pessoal. Quero que agora que vocês pensem junto comigo aqui. Partindo do princípio de que para haver fogo é necessário que a gente tenha combustível, calor e oxigênio, eu tenho fogo. Só que para a gente extinguir esse incêndio, para a gente apagar esse incêndio, eu preciso retirar um desses elementos, que aí eu quebro a reação em cadeia e esse fogo se extingue. Então vamos olhar aqui. Eu tenho esse triângulo do fogo que é oxigênio, calor e combustível. Vamos pensar o seguinte: eu preciso romper essa sequência, eu preciso romper essa cadeia. Então, eu preciso tirar um dos elementos. Vamos pensar o seguinte: se eu faço a retirada do material combustível, não tenho mais o material combustível, eu acabo o incêndio? Acabo. Vamos pensar o seguinte: eu tenho um incêndio acontecendo em uma roça, em uma fazenda. Esse incêndio pegou na área de vegetação permanente, no cerrado. Então esse incêndio pegou no cerrado, esse incêndio está queimando o capim, está queimando as árvores nativas e esse incêndio está vindo com bastante intensidade. Só que eu pego um trator e faço uma estrada no meio desse cerrado para que o fogo venha, atinja essa estrada e não tenha mais capim, não tenha mais árvore, não tenha mais área para queimar. Esse fogo vai vir, vai atingir essa área que está limpa, não tem mais como prosseguir, esse fogo morre ali, correto? A gente chama isso de aceiro. Eu vou fazer um aceiro. Não estou agora falando que, mas o vento pode jogar na outra área. Pode, pode. Essa é uma técnica que a gente dá no treinamento de combate a incêndio florestal. Dá essa técnica com muito detalhe como apagar esse incêndio. Mas eu quero deixar isso mais simples possível. Não tem o vento muito forte para jogar uma fagulha para o outro lado. Então, o fogo vem queimando, vem queimando, vem queimando, chega na área que não tem mais capim, ele vai morrer ali. Eu tenho os brigadistas posicionados para fazer o combate ali, né? Caso ocorra um princípio do outro lado, uma propagação, né? Então vai parar ali. Eu não tenho mais material para queimar, apago o incêndio. Vamos pensar também o seguinte: eu tenho uma madeira, um grupo de madeira, uma pilha de madeira. Começou um incêndio aqui, do lado esquerdo. Esse incêndio está se propagando para cá. Aí eu venho e tiro as madeiras que estão próximas desse local, deixo as madeiras que estão queimando, tiro as demais. Esse incêndio vai apagar? Esse incêndio vai consumir toda a madeira que está queimando e vai apagar. Não vai se propagar. Isso é a técnica de retirada de material combustível. Tá? Eu tiro o material combustível sumiu e o meu incêndio apagou. Tranquilo? Agora, nós vamos fazer a técnica de abafamento. A técnica de abafamento. Abafamento é retirar o oxigênio daquele local. Então eu tenho um local que está queimando, uma vasilha que tem combustível, ela está queimando. Essa vasilha que tem combustível, eu vou chegar e vou acionar o extintor de pó. Vou apagar o incêndio. Eu vou pegar e vou colocar uma tampa nesse local. Puf! Cheguei e coloquei uma tampa. Quando eu coloco a tampa, eu tiro o oxigênio do local que está queimando e eu apago o incêndio. Acontece isso também naquelas churrasqueiras a bafo. Já viram aquelas churrasqueiras a bafo? O fogo está lá pegando, aí a pessoa que está operando a churrasqueira a bafo
tampa a carne e fecha a churrasqueira a bafo. Aí o fogo vai apagar. Puf. Continua a brasa continua, porque nesse caso eu não tenho um líquido inflamável queimando, eu tenho um sólido que está queimando, correto? Classe A. Apago a chama, mas eu mantenho ainda a brasa. Quando eu abro a tampa, ocorre que entra oxigênio e ativa novamente o incêndio. Tranquilo? Abafamento, eu retiro o oxigênio daquele local. Posso retirar o oxigênio utilizando areia, posso utilizar um pano molhado, posso utilizar um extintor de pó, tudo isso dá para a gente fazer, ok? Tirei o oxigênio, ocorre o abafamento do meu incêndio e apaga o incêndio. Agora eu vou retirar o calor utilizando a técnica de resfriamento. A técnica de resfriamento consiste em eu jogar água no meu material que está queimando. Quando eu jogo água no material que está queimando, eu faço a retirada do calor. Quando eu retiro o calor, eu faço o combate a esse incêndio por resfriamento. Então eu tenho lá uma tora de madeira, eu jogo água na tora de madeira, eu faço o resfriamento, eu retiro o calor. Eu tenho um papel queimando, joguei água, eu retiro o calor. Então essa é a técnica de resfriamento, tá? Existe técnica de combate direto, existe técnica de combate indireto, que a gente vai falar num segundo momento no nosso treinamento. Bacana? Tranquilo? Entenderam as 3 técnicas de combate a incêndio? As 3 técnicas que fazem com que a gente tenha mais eficiência no nosso combate. Essas 3 técnicas, a gente tem também os extintores que facilitam a nossa vida quando a gente fala de técnicas de combate. Não a retirada de material, mas eu tenho extintor de pó para abafar e extintor de água pressurizada para fazer o resfriamento. Tranquilo? Métodos de extinção. Extinção por retirada de material consiste em 2 técnicas: retirar o material que está queimando e retirar o material que está próximo ao local. Posso fazer essas 2 técnicas desde que você esteja seguro. Vamos pensar o seguinte: eu tenho uma madeira que começou a queimar num determinado local e eu tenho um trator ali. Eu pego o trator, empurro essa madeira que está queimando para um local seguro. Essa é uma técnica de retirada de material. Posso também retirar os outros materiais que ainda não começaram a queimar. Pode ser utilizado dessas 2 formas, tá? Método de extinção por abafamento. Olhem ali, eu tenho um tambor que está queimando. Aí eu pego e coloco uma tampa, coloco algum objeto que faz a retirada do oxigênio. Posso fazer isso também. Vamos pensar, pessoal, rapidamente aqui, numa panela que está queimando na sua casa. Você deixou esse fogo lá, esse fogo estava muito intenso, queimou a gordura da panela na sua casa. Você pode, por questão de segurança, apagar, fechar o registro do botijão, que normalmente é do lado de fora. Botijão a gente não pode manter dentro de casa, né? Do lado de fora. Então você fechou o registro desse botijão, elimina o que está alimentando esse fogo e coloca uma tampa na panela que está queimando. Jamais pode colocar água. Se você coloca água, esse fogo se expande, propaga esse incêndio. Esse é um incêndio numa classe que não é classe B, é uma classe K. Mas nós não vamos falar de incêndio em gordura aqui, nós vamos falar apenas, eu só estou dando um exemplo para você entender que o abafamento ele é muito importante nesse momento aqui. Tranquilo? Não pode jogar água, não pode jogar água em líquido que está queimando, a não ser que seja líquido tipo o álcool etílico. Aí dá para jogar água porque ele não vai reagir. Agora, se você jogar água em gasolina, se você jogar água em diesel, se você jogar água em gordura, isso vai reagir violentamente com a água e pode provocar um acidente. Tá?
tá? Então, muito importante. Vamos lá, rapidamente, extinção por retirada do calor, resfriamento. A gente joga água na madeira, tranquilo? Só para a gente deixar isso bem claro para que a gente possa reforçar tudo isso na nossa cabeça. Tranquilo? Vamos para frente.